Uma segunda questão que apareceu claramente no ato do dia 12 é o problema da organização do movimento. Tá? Nós, desde o primeiro momento, nós denunciamos que as coordenações dos movimentos estavam tomadas aí por elementos que não tinham efetivamente uma presença real no movimento, né? Principalmente o PCdoB e o PSOL. Né? O PT se omitia completamente, né? Se colocou na retaguarda, a direção nacional do PT, estadual, e deixou esses movimentos tomarem conta do movimento. No que eles, em primeiro lugar, né, transformaram o movimento todo num circo. Né? Em São Paulo, todo mundo sabe que esses partidos pegaram aí todas as possibilidades de futuros candidatos para as eleições para discursar no carro de som. Né? Os discursos são todos discursos identitários, é a mulher negra, é o índio, é o barba-gato, é não sei o que lá. Dos problemas reais da população ninguém falava nada. As lideranças mais significativas não falavam, tá? O Lula nunca foi ao ato. E aí o ato ficava como uma verdadeira peça aí de farsa teatral, né? Isso daí contribuiu de maneira extraordinária para desmobilizar os atos. Depois eles trataram de desmobilizar os atos também fazendo uma verdadeira brincadeira, um verdadeiro jogo de crianças com as datas, né? Até que no último período eles passaram a marcar os atos com 40 dias de intervalo entre um e outro, que é uma coisa que todo mundo sabe que esfria o movimento. Eles trataram de esfriar o movimento. E finalmente, né, sem levar em consideração o sentimento da maioria do pessoal, que já havia sido demonstrado antes, trataram de levar esse pessoal no ato e isso daí teve um resultado catastrófico. Por que eu digo que já tinha se manifestado antes? Porque anteriormente, PCdoB e PSOL e outros grupos, PCB, por exemplo, UP, etc., fizeram uma campanha para que o ato se transformasse num ato verde e amarelo. E essa política fracassou sistematicamente. Eles não conseguiram transformar o ato em ato verde e amarelo em lugar nenhum. Conseguiram incluir, eles levaram algumas faixas, mas a maioria do pessoal ia de vermelho, né? Quer dizer, os atos foram cada vez mais dominados por uma verdadeira onda vermelha. Isso já mostrava, né, uma rejeição à política de abraçar a direita, né? Porque o verde e amarelo era, na verdade, para você descaracterizar o ato como sendo um ato de luta política e social da esquerda, dos trabalhadores, do povo, e transformar isso aqui no famoso evento do ato cívico no Brasil, né? Ato cívico, para a gente entender bem, é o seguinte: quando as pessoas querem diluir completamente o caráter de alguma mobilização, eles se invocam o verde e amarelo e o ato cívico. O ato cívico, no final das contas, não é contra ninguém, né? Eventualmente ele aparece contra a esquerda, mas em geral ele não é contra ninguém. Então todo mundo de verde e amarelo. Verde e amarelo é a cor de quem? É a cor de todo mundo e de ninguém. No final das contas serve à direita. Só que eles não conseguiram descaracterizar os atos e tudo terminou nesse desastre do dia 12, que foi um desastre muito grande, né? Porque não apenas o pessoal vaiou estrepitosamente, todas as pessoas que foram lá da direita, Paulinho da Força, Ciro Gomes, até o PSDB, muita gente nem sabe, né? O PSDB tentou falar lá e foi calado pela multidão também. Só escapou da vaia e do pessoal que estava jogando lixo no caminhão de som, aqueles que ninguém conhecia. Ser desconhecido era o melhor passaporte para você participar do ato. Mas se alguém reconhecesse qualquer coisa direitista, empresarial, etc., a vaia era total. Bom, esse fracasso, né, mostra que
a organização dos atos foi um problema desde o começo, né? Nós devemos atribuir a má direção, né, a direção completamente equivocada dos atos, a situação em que a coisa chegou. Os atos, ao invés de crescer, eles foram diminuindo, ou, digamos assim, se eles não diminuíram em termos gerais, né, eles oscilaram, havia um potencial para crescimento, mas não se manifestava acabadamente, né? Mas a intenção realmente era desestruturar o movimento e transformar o movimento num movimento fictício, né? Num palanque para pessoas que não têm popularidade, como era o caso do próprio Ciro Gomes, do PSDB, né? A ideia dos organizadores é que eles conseguiriam, né, introduzindo o verde e amarelo, com a propaganda na Folha de São Paulo, na Rede Globo, no jornal Estado de São Paulo, etc., em outros jornais burgueses, atrair um público despolitizado, né? Eles estavam sonhando, na realidade, isso aí é muito importante, com aquele pessoal que foi nos atos do impeachment da Dilma, né? Onde se percebia que havia a direita e havia umas pessoas ali que nem sabiam direito por que estavam indo naqueles atos, né? Um movimento geral, uma espécie de estouro da boiada de um setor de classe média que sempre sai atrás desses chamarizes que a burguesia coloca através de campanhas de imprensa. Naquele momento foi a corrupção e agora, nesse momento, seria o fora Bolsonaro, do ponto de vista da questão, principalmente da saúde pública, né? Porque os chamados opositores ao Bolsonaro não se opõem ao Bolsonaro em quase nada. Então, né, o chamariz, né, para a mobilização seria a questão da saúde pública, ou seja, uma coisa profundamente despolitizada. Significaria que a pessoa teria que ir às ruas em defesa do uso da máscara e do isolamento social, o que é uma coisa totalmente absurda de se pensar. Mas esse era o projeto dos setores de esquerda que estavam aí. Bom, isso daí fracassou, né? Eles atuaram de maneira burocrática, desconsideraram a opinião das pessoas que estão participando dos atos desde sempre, e com isso, né, levaram a essa crise, porque foi uma crise que aconteceu no dia 12. Uma crise em que a pessoa foi chamada para discursar no movimento, fazer demagogia, falar mentiras e tal, tentar enganar o povo, e o pessoal hostil se recusou a ser tratado como idiota, né? E reagiu de maneira bastante agressiva, muito agressiva, diga-se de passagem. Bom, nem seria necessário explicar aqui, né, que o que aconteceu não foi uma ação exclusiva do PCO, né? Tentaram apresentar isso daí. Tentaram falar o seguinte, que eu vi uma declaração, acho que de um cidadão do PCdoB, acostumado a enganar os outros na base da conversa, que falou assim: isso daí é uma minoria que se posta ali na frente do caminhão de som e aí faz um barulho que é desproporcional ao seu tamanho. Isso é mentira. O pessoal estava lá, estava em frente do caminhão de som mesmo, puxou a vaia em quase todos os casos, né? Mas o público nem precisava do PCO para puxar a vaia, né? O público estava até mais agressivo do que os militantes do PCO. Isso é uma coisa que é preciso levar em consideração. Bom, aí não dá para fugir, né? Tem hora que a mentira não é suficiente, a mentira e a enrolação não é suficiente para contornar a realidade. Tanto que nós estamos vendo, vamos já analisar esse problema, que agora ninguém sabe se vai chamar um novo ato do movimento Fora Bolsonaro, né? Porque qual é o impasse? O impasse é que não dá para levar o Ciro Gomes, não dá para levar o PSDB, não dá para levar nada disso. Ou o movimento vai adiante sem Ciro Gomes, ou não vai para lugar nenhum. Quer dizer, eles
criaram para eles mesmos uma sinuca de bico, porque se convida o Ciro Gomes, vai dar problema. Se falar, vamos fazer o ato, mas não convida o Ciro Gomes, vai dar problema também com o Ciro Gomes, para eles, né? Então a situação caiu num impasse total. O que mostra que não dá para enganar o pessoal, né, em todas as situações. Ficou bem marcante o problema que nós colocamos desde o início, que é que o movimento precisaria ter uma coordenação pública, que é uma coisa democrática, que as reuniões e decisões precisariam ser públicas, que era necessário convocar os militantes, os ativistas, para fazer plenárias de organização do movimento, quer dizer, expandir, né, a base de decisão do movimento. Né? Colocamos isso daí como uma condição para fortalecer o movimento. E o que aconteceu? Como não fizeram isso daí, né, o ato refletiu aí uma crise bastante grande da política da direção do movimento até aqui. Então, nós temos aí uma situação de fato, né, que sai do ato do dia 12. A política de frente ampla, já nem dá para dizer que ela foi derrotada, não podemos dizer que ela foi... ela sofreu uma explosão no ato, né, voou estilhaços para todos os lados, de tal maneira que é muito difícil de tentar recriar ou reviver essa política. A rejeição aos partidos de direita é total, e os partidos de direita mostraram também que eles não acrescentam absolutamente nada a esse movimento, a não ser, né, que eles prejudicam o movimento. Já vamos falar da conduta do próprio Ciro Gomes.